né? Aqui em João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 13, Jesus, ele dá uma resposta, ele responde a uma mulher. Ele responde uma pergunta da mulher. Né? A mulher estava cheia de dúvidas, inclusive acerca de como adorar, por exemplo. Né? Aonde eu devo adorar, mestre? Disse ela. Né? Será se é aqui no monte? Enfim, ela estava cheia de dúvidas. Mas aqui, no versículo 13 do capítulo 4 do livro de João, Jesus responde uma pergunta a uma dúvida que ela tinha. E diz assim o versículo: ó, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual era a água, irmão, que Jesus estava falando? A água daquele poço. Aquela água visível que ela estava vendo ali. Então, dá a entender, no meu pensamento, que Jesus estava falando sobre necessidade. Ela tinha uma necessidade que era constante, irmão. Era constante aquela necessidade. Todas as vezes, todos os dias, havia necessidade dela vir beber daquela água. E Jesus disse, ó, a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter necessidade. Porque dentro de você fará surgir uma nascente. Dentro de você se fará uma nascente. Por isso, ela não teria necessidade. Mas, veja bem, se a gente for compreender, né? Por que ela não teria mais necessidade de beber da água, daquela água? Por que ela vinha buscar naquele poço? Por que ela estava ali todos os dias à busca daquela água? Porque era uma necessidade dela. E por que Jesus disse assim, ó? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. No versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Se fará nele uma fonte. E aí, irmão, o que é uma fonte para o irmão? Né? O que é uma fonte para a irmã? O que é uma fonte para aquelas pessoas que estão me ouvindo aqui? Eu acredito que toda fonte, ela é vida. Toda fonte, ela é algo que supre ela mesma, né? Supre a necessidade dela mesma. Então, se tiver aqui uma fonte nesse lugar, ela vai suprir a necessidade deste lugar e dos demais lugares que ela vai preenchendo. A fonte é isso. Se você for olhar uma fonte, a fonte é isso. A fonte é pequenininha no seu nascimento, né? Mas supre ali a necessidade daqueles que estão. Dito isso, a gente pode entender lendo a Bíblia, né? Aqueles que estão plantados à beira de um rio, geralmente perto de fontes, é algo frutífero. Sempre vai dar fruto, sempre vai estar com aquelas folhinhas verdes. E supre a necessidade dela mesma e de todas as pessoas que passarem por ela. Todo mundo que passarem por ela, e ela vai crescendo de tamanho. E aí Jesus disse, ó, a fonte que você está seca. Seca, não supre a sua necessidade. E nem se a fonte que você está não supre a necessidade que você precisa, é necessário que você venha aqui à busca desta fonte. Porque a necessidade que você precisa, né, é muito maior do que essa porção que você pega diariamente.
é necessário que você não precise mais dessa fonte, e sim de uma nascente. E aí Jesus disse, ó, por que você vem aqui todos os dias? Porque você tem necessidades. E o que é necessidade, querido? É algo que não pode ser evitado. Não se pode evitar uma necessidade. Então, se a gente for analisar, ver com clareza, todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Para que você não precise dele, né? Para que você não precise dele diariamente. Por exemplo, olhar é uma necessidade, você precisa enxergar. É uma necessidade diariamente, todas as vezes. Quando é que você não precisa do olhar? Quando você está dormindo. Quando você está dormindo, você não precisa de ver. Porque os seus olhos estão fechados, você precisa estar num estado que não vai precisar de você ver. É uma necessidade, mas não é aquela necessidade diária. Mas ela supre a sua necessidade. Todas as vezes que você abre os olhos, é ou não é? Os seus olhos supre a necessidade que você precisa. Então você consegue, se você for colocar aqui os seus olhos como uma fonte, ela supre a sua necessidade e supre a necessidade dos demais que estão à sua volta. Por exemplo, se a pessoa que estiver à sua volta for cega, você supre a sua necessidade e supre a necessidade daquela pessoa que está à sua volta. Indicando, ó, que é o caminho. Deus, o olhar é uma fonte que supre a sua necessidade e das pessoas que estão à sua volta. Ouvir é uma necessidade que você vai ter, que não pode ser evitada. Necessidade não pode ser evitada. Se eu for olhar aqui para o lado financeiro, trazer para um lado aqui financeiro, um entendimento mais financeiro aqui, imagine você com aquele serviço que você está. Traga agora a sua memória. Você está num trabalho que ele é a sua fonte financeira. Essa fonte vai ter que suprir a sua necessidade diariamente. Porque senão você vai estar passando privações, passando necessidades, né? No sentido figurado, no sentido mesmo, real. Você vai passar, se o seu trabalho, se a sua fonte de renda não suprir a necessidade que você tem, geralmente você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser uma pessoa cheia de dívidas, por exemplo. Então você precisa saber, esse meu trabalho, ele está suprindo a minha necessidade? Ele é uma fonte? Compreende? Porque o que é a fonte? A fonte é algo que supre a sua necessidade e as dos demais que estão à sua volta. Que eu expliquei sobre o caso da visão. Né? Você pode sim. A visão, você pode dizer assim, Senhor, a fonte que o Senhor me deu para ver não supre a minha necessidade. Você pode dizer isso para Deus? Não, porque Ele deu a fonte necessária para que você possa ver. O que você pode dizer para Deus como justificativa de você não estar vendo algo que você tem que estar vendo? Nenhum. Você não pode se justificar, Senhor, eu não vi, tá? Eu não vi. Está diante dos meus olhos, mas eu não enxerguei. Por quê? Porque você não pode dar essa justificativa. Assim é a sua fonte financeira. Todas as vezes que a sua fonte financeira, e vamos imaginar, a fonte financeira qual que é? O seu trabalho? A sua forma, irmão, eu trabalho com bico. Né? Eu não trabalho com trabalho fixo mesmo, mas eu trabalho com bico. Esse seu bico supre a sua necessidade e a necessidade da família com quem você está, com a necessidade da sua família. Eles estão vivendo bem com essa fonte que você está? Se não, essa fonte é uma fonte errada. Você está na fonte errada, você está no lugar errado. Aí vem o entendimento aqui sobre o talento. Você precisa compreender isso, senão se você murmura. Você murmura com Deus, fala assim, Senhor, esse trabalho meu,
Não serve para nada. Esse trabalho meu só bebe cheio de dívidas. Compreende isso que eu estou dizendo? Porque quando você compreende, peraí, o meu talento, você coloca o meu talento, Deus te deu um talento. Você precisa saber primeiro, antes de começar a trabalhar, a buscar essa fonte. Porque essa